Ô Gani, há uma questão interessante sobre Pepe Mujica e outras lideranças políticas do Uruguai, sejam elas de esquerda ou de direita, que é a facilidade que eles têm de conviver com esse pêndulo entre esquerda e direita e com essa alternância de poder lá no país. De fato, o Uruguai é visto como um dos países da América do Sul que mais conseguiram desenvolver a democracia no seu cerne. Não, você toca num ponto que é bastante importante, Evandro. Uma das características de um regime democrático é justamente a alternância de poder. E uma alternância de poder pacífica. Então, a gente fala muito, né, em eleições transparentes, em igualdade perante a lei, mas também a alternância de poder é algo bastante salutar dentro de uma democracia. Em relação ao Pepe Mujica, eu tenho ideias evidentemente divergentes em relação a que eles tinham, mas eu tenho que reconhecer aqui que ele era uma pessoa bastante coerente, ou seja, ele vivia de acordo com as ideias que pregava, diferentemente, por exemplo, né, do que é abordado no livro Revolução dos Bichos, de George Orwell, que mostra que aqueles comunistas, socialistas, num segundo momento, se distanciam da população e acabam vivendo de luxos, né, de poder. E isso não se aplica a Pepe Mujica. Nesse sentido, eu tinha, né, bastante admiração pela sua figura. Quando descobriu o câncer, Pepe Mujica mencionou que ele já tinha uma doença no sistema imunológico há cerca de 20 anos que acabou atrapalhando e prejudicando o tratamento que ele poderia fazer. Recentemente, ele deu uma entrevista, agora nos últimos tempos, quando a doença já estava bastante avançada, de que o câncer no esôfago já havia se espalhado para outros órgãos e que, por isso, ele estava bastante desconfiado sobre a possibilidade de conseguir enfrentar essa doença por muito tempo, além do que já passava. Gustavo Segré, como é que você avalia o histórico dessa, que é uma das maiores lideranças políticas do Uruguai? Evandro, eu posso falar em primeira pessoa. Conheci pessoalmente o Mujica, conversei bastante com ele, cruzei com ele em alguns eventos em Punta del Este, em que eu palestrei. Quando ele esteve em São Paulo, me convidou muito gentilmente a participar do evento que ele ia participar. É uma pessoa sumamente simples. Lembro quando foi a primeira vez que eu conheci ele, ele sentava no banco da frente do carro presidencial, que era um carro muito simples, Toyota velho, e ele andava de chinelo. Ele deu a palestra em terno e chinelo. Isso me chamou muito a atenção, porque é uma pessoa que era presidente do Uruguai, mas ele tinha coerência, como muito bem Alan falou. Admirava ele não por uma questão ideológica, muito claro, mas eu vi o presidente Mujica fazendo fila, sentado num hospital público, o que seria como o SUS, e não era hospital privado, não. Ele ia no hospital público porque ele mencionava que ele tinha que estar do lado do povo. Isso é coerência. Não é um líder de esquerda que fala uma coisa e faz outra. Mas a imagem mais simpática do Mujica que eu vi foi num evento na Argentina, Plaza de Maio. O presidente Lula estava na época, organizada por Alberto Fernandes e Cristina Fernandes, e o Pepe Mujica estava aí no palco principal. E ele dormiu no meio do evento. Dormiu, apagou. E ele falou, quando não é uma coisa atraente, eu tenho sono e durmo. E dormiu na frente de milhares de pessoas na Praça de Maio da República Argentina. Uma pessoa que a esquerda vai sentir falta, mas que tem admiração não pelas suas ideias, e sim pelo seu comportamento. Pois é, Pepe Mujica fazia muita questão também de deixar claro que toda essa pompa que envolvia a presidência da República e um cargo de autoridade de um chefe de Estado o incomodava bastante. Inclusive, ele mencionava que só utilizava ternos quando havia compromissos internacionais, encontros com outras lideranças políticas de países vizinhos ou não, mas que também era sem gravata. Ou seja, de alguma forma, Pepe Mujica, como menciona agora o Segré, principalmente depois desse encontro no tete-a-tete, fazia questão de mencionar e mostrar a partir da sua própria vivência a maneira como ele entendia o poder, próximo do povo, pro povo
e buscando sempre essa conexão que, de fato, o fizesse, entre aspas, ter a mesma vida daqueles que ele representava. Zé Maria Trindade, como é que você acompanha e avalia essa notícia agora? Depois de muitos anos enfrentando um câncer e outras doenças, Pepe Mujica parte aos 89 anos de idade. É uma perda significativa no termo assim, de referência, né? Ele é uma referência exatamente nessa história de debate político, embora eu não concordo com algumas ideias dele, mas respeito. E é isso, esse é o segredo do Uruguai, é de respeitar a outra ideia, né? A ideia do adversário e principalmente entender que é uma ideia honesta. Não há desonestidade intelectual, a ponto de dizer e fazer um discurso de uma coisa e praticar outra e pensar diferente. Essa desonestidade intelectual é que matam algumas ideias e que matam algumas ideologias, principalmente. Ele não, essa coerência dele mostra também no Uruguai, um Uruguai mais maduro, que entende o seguinte: o poder, o cargo, não é um direito do ocupante, tipo que coloca debaixo do braço e vai embora com ele, não. Ele é transitório e tem um objetivo, uma função, ocupar a presidência. E lá no Uruguai eu pude observar isso. E ocupar qualquer outro cargo é ocupar o cargo temporariamente, servir, e não exatamente esse servir dele. Faz vergonha fazer essa comparação no Brasil. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção no Uruguai, primeiro, a quantidade de habitantes, né? São ali cerca de 5 milhões de habitantes, mais ou menos o que tem Brasília e seu entorno. Uruguai é Brasília e seu entorno, em número de habitantes, né? E o respeito ao jovem é muito grande e há uma extrema preocupação com a educação. Todos lá estudam. Os universitários estão nas lanchonetes, fazendo trabalhos do dia a dia e são todos universitários. Quer dizer, o futuro do Uruguai será melhor exatamente pelo que foi plantado em termos de qualidade e respeito à educação. Não estou justificando de um país menor, de um país com menos habitantes, é mais fácil de fazer esse trabalho, de fazer esse debate. Isso significa cultura. Quando eu digo cultura, é um meio de se viver. E o Uruguai estabeleceu esse meio. Entra um de direita, vamos respeitar as ideias dele e fazer exatamente as correções. E é assim. Então, assim, é uma perda de referência política aqui na nossa região. Se não me engano, Fábio Piperno, eu acho que uma das imagens que aparecem ali do presidente da República colocando uma faixa nele seria o grande colar da Ordem do Cruzeiro do Sul, não é? Que é uma das maiores homenagens que um estadista poderia propor a outro, né? O presidente da República, Lula, tem muita amizade com o Pepe Mujica, que aliás se encontrou com ele também durante a posse de Amandu Orsi, que foi um de seus apoiados para chegar a este cargo, garantindo então agora nesse momento que a esquerda volte ao poder. Mas como é que você avalia esse histórico e principalmente essa união que se estabeleceu a partir de Lula no poder, num momento em que Pepe Mujica sempre manteve uma influência muito grande na política uruguaia e também na América do Sul, Piperno? Sim, na América do Sul, ele é, como os colegas já disseram, um referencial. Veja, eu queria até citar uma imagem que eu, enfim, me esqueci de lembrar aqui, enfim, me esqueci de imagem. Tratar aqui, exatamente, que foi do momento em que ele participou de uma sessão no Senado uruguaio, isso há uns 3, 4 anos, e se despediu da política. Ele e o também ex-presidente de centro-direita, Júlio Sanguinetti. O Júlio Sanguinetti, para quem não sabe, foi um dos arquitetos aí para a construção do Mercosul, ainda no tempo do governo Sarney. Quando o Uruguai se redemocratiza, o Sanguinetti foi, então, o primeiro presidente eleito, presidente do Partido Colorado. E o Pepe Mujica, naquele momento, então, ele retorna à política, ele que foi um preso político durante muito tempo, né? E aí ele retorna à política, se elege senador, e os dois tiveram uma relação de, obviamente, alguns atritos, um era oposição, o outro governo e tal. Mas nessa sessão de aposentadoria do Mujica, também foi quando ocorreu a despedida do Sanguinetti. Então estavam lá, né? Dois gigantes da política uruguaia, na época já os dois aí com cerca de perto dos 85 anos, se despedindo
de uma maneira muito, eu diria, fraternal, inclusive, os dois abraçados, né? Fazendo questão, inclusive, de mencionar, enfim, as divergências entre eles, mas também o respeito mútuo que os cercava. Então, esse era o Pepe Mujica. Quer dizer, você não imagina ver o Pepe Mujica, por exemplo, nas ruas aí para tentar tomar poder à força nos dias de hoje. Foi sim um militante contra a ditadura uruguaia. Lá, infelizmente, isso também aconteceu. Mas depois da reinserção do Uruguai na vida democrática, ele defendeu, ele foi realmente um dos pilares da defesa desse regime que dá ao Uruguai certamente a condição, o status de um dos países mais estáveis do nosso continente. Sim. E não é à toa que também é um daqueles com o melhor IDH aqui na América Latina. Pois é. Agora, 4h34, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Para as pessoas que permanecem nas outras plataformas, a gente vai trazer agora um pouco da história de Pepe Mujica. José Alberto Mujica Cordano, ou simplesmente Pepe Mujica. É assim que ficou conhecido o senador e presidente do Uruguai, que morreu aos 89 anos por complicações de um câncer no esôfago. Nascido na periferia de Montevidéu, na década de 30, Mujica precisou trabalhar desde cedo, após perder o pai com 7 anos de idade. Ainda na infância, ele vendia flores para ajudar a mãe e participava de competições de ciclismo nos clubes locais. O início na militância política começou cedo. Sob influência do tio, Mujica se filiou ao Partido Nacional, de centro-direita, na década de 50. Mas pouco tempo depois, veio a guinada à esquerda. Após deixar o Partido Nacional, Pepe lançou a União Popular, que participou das eleições de 1962, com um resultado pouco expressivo. A militância logo tomou outros contornos. Em 1964, Mujica criou e participou do Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, uma guerrilha de extrema esquerda. Em 1970, sob ordens do presidente Jorge Pacheco Areco, as Forças Armadas ampliaram as operações contra os Tupamaros. Em 1972, já sob o governo de Juan Maria Bordaberry, o país declarou estado de guerra contra o movimento. Neste período, Mujica foi preso em 4 diferentes ocasiões e chegou a protagonizar 2 fugas consideradas históricas do presídio de Punta Carretas. A última prisão foi em 1972 e durou 13 anos sem nunca ter passado por um julgamento. Na cadeia, Pepe Mujica foi alvo de tortura e permaneceu a maior parte do tempo em isolamento, desenvolvendo uma série de problemas de saúde. O ativista só foi libertado em 1985, com a redemocratização uruguaia. De volta à vida pública, Mujica fundou o Movimento de Participação Popular, partido de esquerda que integra a Frente Ampla. O ex-guerrilheiro ganhava cada vez mais popularidade. Em 1994, foi eleito deputado por Montevidéu. 5 anos depois, foi eleito senador e viu o MPP se tornar o principal grupo dentro da coalizão. Em 2004, pela primeira vez na história, um nome de esquerda venceu as eleições no Uruguai, com Tabaré Vázquez. A vitória da Frente Ampla levou Pepe Mujica ao cargo de ministro da Agricultura e Pesca uruguaia. Mas o ápice da carreira política ainda estava por vir. Em 2009, com mais de 9% de vantagem, Mujica foi eleito presidente do país para o período entre 2010 e 2015. Como chefe do executivo, Pepe ficou conhecido por feitos históricos. Nos 5 anos à frente do país, ele assinou a despenalização do aborto, a legalização da maconha e do casamento homoafetivo. O período também ficou marcado por grandes avanços na economia. O desemprego caiu de 13% para 7%. O salário mínimo subiu 250%. Os investimentos estrangeiros aumentaram e a pobreza caiu consideravelmente. O governo foi considerado um sucesso. Em 2015, Tabaré Vázquez voltou ao poder e Mujica foi eleito senador por mais 5 anos, entregando o cargo em outubro de 2020. Ao longo de toda a carreira, e principalmente durante a presidência, Mujica ficou conhecido pela simplicidade.
O político abriu mão da residência presidencial e seguiu morando em uma pequena fazenda nos arredores de Montevidéu. 90% do salário do presidente era doado à caridade e o veículo utilizado para ir trabalhar todos os dias era um Fusca modelo 1987. As roupas e todos os pertences eram retrato de uma vida austera, sem luxos. O diálogo também marcou a vida política. No legislativo e no executivo, Mujica foi visto como uma figura cordial com os opositores e frequentemente convidava nomes da direita para churrascos na sua própria fazenda. Desde 2005, era casado com Lúcia Topolansky, sua parceira desde a década de 70, ainda na época de luta armada. A ex-primeira-dama também ingressou na vida política, sendo eleita senadora e vice-presidente. Eles não tiveram filhos. Em abril de 2024, Pepe Mujica anunciou o diagnóstico de um câncer no esôfago, com riscos agravados por uma doença autoimune. Uma das últimas aparições públicas foi um vídeo exibido no último comício de Yamandu Orsi, nas eleições de novembro do ano passado. Já no começo de 2025, em conversa com uma revista uruguaia, Mujica afirmou que a doença havia retornado e se espalhado pelo corpo, optando por abrir mão do tratamento. Na publicação, ele revelou que preferiu passar os últimos meses se despedindo dos compatriotas e cuidando da fazenda. Na mensagem final, as palavras de José Alberto Mujica Cordano valem para todos. A vida é uma bela aventura e um milagre. Aí um pouco da imagem da chácara de Pepe Mujica nos arredores ali de Montevidéu e várias imagens que nós acompanhamos nessa reportagem de encontros com outras lideranças de esquerda, lideranças, aliás, né, Fábio Piperno, que ele nem sempre elogiava. Gustavo Segré pode falar um pouquinho também da relação com Cristina Kirchner. Fala, Piperno. A gente comentou aqui fora do ar que uma vez, inclusive, vazou um comentário, né, até não muito educado que ele fez em relação a ela, mas, de fato, não eram os melhores amigos. Pois é. O Gustavo Segré, e além disso, ele dizia que, de certa forma, a esquerda vivia uma crise de ideais. E ele mencionava, ao fazer críticas também aos regimes de Daniel Ortega e Nicolás Maduro, mencionando que eles dizem fazer a democracia ou fazer eleições democráticas, mas depois prendiam pessoas que eram opositoras aos seus regimes. Por isso, Evandro, ele tem a minha simpatia e admiração. Era uma pessoa que não duvidava em questionar pessoas da esquerda, quando entendia que a esquerda estava fazendo coisa errada. Esse comentário que você fez, ele se referiu a Cristina Fernandes como a velha louca, a louca maluca. A velha maluca. Porque ele falava que tratar com Néstor Kirchner, que era uma pessoa que tinha um problema no olho, não era vesgo, tinha outra, mas poderia ser vesgo. Para ver uma coisa, mas essa velha é maluca. E os microfones estavam abertos quando ele falou isso. Deu um problema gigantesco, mas depois era Mujica, e Mujica podia falar o que quisesse. Agora, uma observação, temos um colega jornalista, Javier Bonilla, que está nos ouvindo, de Uruguai. E ele mandou, nós somos 3,5 milhões, nós somos 5 milhões ainda. Seremos em algum momento, mas ainda não. Mas ele comenta que o próprio Mujica estava contra a prefeita de Montevideo, por exemplo. Ou seja, não era uma questão ideológica que fazia dele ter simpatia pelas pessoas. Era a coerência. Isso me parece realmente muito válido. E foi aquele que começou com Frente Amplio, que aqui no Brasil foi tentado, o presidente Lula tentou, e foi feito um Frente Amplio de alguma maneira na aliança de governo. Mas quem começou com esse Frente Amplio da esquerda foi Mujica. Fala, Piperno. Não, sobre aquela frase dele que vazou, Segré, ele chama o Néstor Kirchner de caolho. Caolho, isso, caolho, não era mesmo, era caolho, exatamente, não me saía a palavra. Ele era caolho, mas ela é uma velha maluca, falou. Interessante. Segré, já vou te chamar para mais histórias. Segré tem bastante histórias aí envolvendo o Pepe Mujica. Fala, Gani. Olha só, eu acho que essa palavra hoje é o que falta no mundo, é coerência, né? Então, de novo, eu tenho várias ideias que vão contra o que Pepe Mujica pensava, mas
eu admiro a sua coerência. Então, muitas vezes a gente percebe de líderes de esquerda que falam em democracia e defendem a democracia, mas perseguem opositores, corroem a democracia por dentro, pregam liberdade de expressão, desde que seja aquela liberdade de expressão que todo mundo concorde com ele. Caso contrário, é perseguição, é lei para os inimigos, etc. É regulação, né, dessa liberdade de expressão. Isso a gente não via em Pepe Mujica. Portanto, ele era bastante coerente, né, com o pensamento de esquerda que ele pregava, que na maioria das vezes, nos líderes de esquerda, a gente não observa essa coerência. Aliás, Pepe Mujica defendeu muito a união da América do Sul nas relações comerciais e com o próprio Mercosul. Inclusive, o governo federal acabou de fazer uma manifestação por meio de nota lamentando a morte de Pepe Mujica. Vou ler um trecho aqui para vocês. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento de Pepe Mujica. Grande amigo do Brasil, o ex-presidente Mujica foi um entusiasta do Mercosul, da Unasul e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina. E, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos. Neste momento de dor, o governo brasileiro estende à viúva Lúcia Topolansky e aos familiares do ex-presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios, seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade. E Zé Maria Trindade, embora seja um defensor do Mercosul, Pepe Mujica partiu sem ver o acordo Mercosul-União Europeia dar certo. Exatamente, e mesmo o Mercosul não está equilibrado, ele já não tem mais aquela importância, né, da sua fundação. Me lembro da primeira proposta de Mercosul e a ideia de que seria um grande bloco, e isso acabou não acontecendo. Olha, o jornalista que falou com o Segre, o Bonilla, me mandou aqui exatamente dizendo que lá eles têm 3,9, né, milhões de habitantes e dificilmente passariam de 4 milhões de habitantes, segundo os demógrafos lá. E ele diz o seguinte, que ter o Mujica como um representante do Uruguai, como uma solução e referência do Uruguai, que seria humilhante e que o Uruguai não mereceria isso. Para se ter uma ideia de que não há essa unanimidade absolutamente nenhum. Eu questiono muito essas notas, essas palavras, né? Quando diz que a igualdade, que todo mundo quer a igualdade, o equilíbrio, todo mundo quer equilíbrio. Quer a ascensão dos pobres, todo mundo quer a ascensão dos pobres, né? O grande debate entre direita, esquerda e centro é saber como chegar lá, né? Então, é esta a ideia da política saudável, esta é a ideia da política real, quer dizer, o Mujica quer a igualdade entre os povos, o equilíbrio, o respeito mútuo. A direita também quer absolutamente isso, e de uma maneira muito forte. O debate é saber como atingir este objetivo. Mas não estamos falando de políticos bandidos, de ladrões, os lacaios de empresas e de próprios interesses, né? Esses estão fora desse debate do bem comum. Esses não são nem de esquerda nem de direita. São ladrões, são bandidos e devem ser tratados como tal e não como políticos. O que a gente está falando são de propostas e de ideais, né? Eu não concordo com os ideais e com as propostas do Mujica, mas a gente tem que admitir que se trata de honestidade intelectual, da sua defesa, né? E sobre essa defesa do Mercosul está também um traço ideológico, porque apesar de ser criado lá atrás, ainda no governo Sarney, e recebeu, antes até do governo Sarney, já existia a proposta, e recebeu ali um apoio forte do Collor de Mello, que tem o Brasil como a grande locomotiva, né? Brasil e Argentina, mas é um mercado importante e que chegou a preocupar quando foi criado por aqui. Mas é que agora nós estamos, assim, num momento em que esses grupos econômicos estão um pouco desvalorizados, né? E até decepcionaram ali, porque aquela força inicial dos blocos não se fez real, né? Não é a realidade hoje que se imaginava lá atrás. Uma carona no comentário do Zé, perfeito, Zé. Evandro, o que é interessante é que muitas vezes líderes de esquerda, eles pregam
a ética na política, a corrupção. Muitos ascenderam, né, com esse discurso anticorrupção e a ética na política. Mas a gente observou ao longo dos anos, a partir da década de 90, até antes, né? Mas vamos fazer esse recorte a partir da década de 90, dos anos 2000, muitos líderes de esquerda, a partir do momento que chegaram ao poder, se corromperam e se envolveram em escândalos de corrupção. Isso não ocorreu com ele. Pelo contrário, o governo de Pepe Mujica de 2010 a 2015 foi marcado pela ausência de escândalos de corrupção. E prova disso é que ele levava uma vida franciscana. Quer dizer, ele não... você não percebe um aumento do seu patrimônio. Muito pelo contrário. Seu patrimônio diminuiu. Se a gente observar outros líderes... Aliás, ele abriu até mão de alguns luxos que ele poderia ter como presidente da República para seguir no mesmo caminho que tinha. Exatamente. Então, assim, se a gente observar, outros líderes de esquerda passaram a ter uma vida luxuosa. Até aí não tem nenhum problema. A gente pode até falar numa questão imoral, mas não é algo ilegal, mas muitos também se envolveram em escândalos de corrupção. E isso não ocorreu com ele. Portanto, novamente, um discurso e uma vida bastante coerente. O Gustavo Segré, eu escolhi, na verdade, encontrei aqui a frase que Pepe Mujica mencionou ao falar de Cristina Kirchner, que foi: esta velha é pior que o caolho, nessa live em 2013 que ele acabou cometendo essa gafe. Aí, ao ser questionado sobre a gafe e sobre o que ele faria, ele ainda acrescentou: não vou dar bola nem atravessar o mundo para esclarecer nada, Gustavo Segré. Não, e era assim mesmo. Ele estava muito contrariado com a vice-presidente Carolina Cose, que é do Partido Comunista, que pode se fortalecer, um partido que pode se fortalecer com o falecimento do Pepe Mujica, faz parte da Frente Ampla, claro, mas eu gostaria de comentar outro caso. Quando eu fui convidado pelo consulado uruguaio, na época São Paulo, tinha um evento em que o Pepe Mujica ia dissertar. Eu tinha dissertado em Punta del Este. E aí ele me convidou como contrapartida para as questões vinculadas ao Brasil. Ele estava sem nenhuma segurança. Ele estava sentado numa mesa no meio de um monte de gente que era comum. Aí eu me aproximo, vendo se o segurança me brecaria, alguma coisa assim. Nada. Aí ele falou para mim: Segre, eu não vou me levantar, então por favor se agache. E tem uma foto que está na minha casa, eu sinceramente não sabia, onde ele está sentado na mesa e eu estou agachado para tirar foto com ele, porque ele não ia se levantar. Falou: estou cansado, não vou me levantar, então se quiser, se agacha. E tem essa foto que para mim me marcou, até porque ele me perguntou o que eu tinha achado do discurso dele. E é um sem ninguém, eu sou um sem ninguém do lado do presidente do Uruguai. E ele falou: o que você achou? Gostou? Me conta, o que poderia melhorar? Olha a simplicidade de uma pessoa que eu apenas tinha visto 2 vezes na vida. Pois é, Gustavo Segré, depois compartilhe conosco se você tiver essas fotos, esses arquivos guardados aí, seria muito interessante.